aí, gente, hoje eu vou falar de medo. É isso aí, eu vou ensinar pra vocês como falar eu tenho medo ou eu estou com medo. Isso daí é uma coisa que confunde um pouco, mas eu vou explicar as duas formas mais comuns aqui, tá? Então, se você não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês e rock and roll e mais algumas coisas. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreva aqui no canal, que aqui tem conteúdo pra caramba. Existem muitas palavras que a gente pode usar para falar de medo, mas eu vou explicar as duas mais comuns, as que a gente usa mais mesmo. E a primeira que eu vou falar é afraid. Então, como eu posso usar afraid? Primeiro eu posso falar que eu tenho medo de alguma coisa. Então eu digo I am afraid of cockroaches. Então aqui eu falei, eu tenho medo de baratas. Então aqui você vai colocar to be afraid of. Então I am afraid of, e aí a coisa que eu tenho medo. Então eu posso falar que eu tenho medo de altura. I am afraid of heights. A segunda forma de usar o afraid é quando eu digo que eu tenho medo de fazer alguma coisa. Então, e aqui eu tenho uma estrutura que eu uso para quando é uma ação intencional e outra não intencional. Então, se eu tenho intenção de fazer alguma coisa, como que eu vou falar? Eu vou falar aqui que eu tenho medo de falar em público. Então, eu digo I am afraid to speak in public. Então, aqui, ó, afraid to speak. Então, presta atenção nessa preposição aí, como fica o verbo. E a segunda é não intencional, que é o uso I am afraid of. Então, o segundo exemplo, eu vou falar que eu tenho medo de perder o meu telefone. I am afraid of losing my phone. Afraid of losing. Então, essa é a diferença. E aí tem a palavra fear, que inclusive eu descobri uma curiosidade sobre essa palavra que eu vou falar no final do vídeo. Primeiro eu vou explicar como usar aqui, tá? Então, o fear, ele é usado de várias formas. Existem algumas expressões também com fear, mas eu vou explicar aqui como dizer eu tenho medo de alguma coisa com fear, tá? Então, se eu quiser falar eu tenho medo de escuro, eu falo I fear the dark. E se eu quiser falar que eu tenho medo de fazer alguma coisa, esse é mais fácil. Eu falo, por exemplo, eu vou falar que eu tenho medo de perder o meu emprego. I fear losing my job. Então aqui é só colocar o ing no verbo. I fear losing. E aí eu descobri que fear, ele também é usado na psicologia. Ele é um acrônimo para... Eu esqueci, eu vou ler aqui, ó. False evidence appearing real. Então, é uma evidência falsa que parece real. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, esse fear é basicamente ansiedade, tá? Não é medo real. Então, existe o medo real, você encontra um leão e você tem medo do leão, esse é um medo real. Agora, esse fear que é usado na psicologia, ele é um medo que não existe, a gente que inventou, então é muito próximo da ansiedade. Não tenho certeza se essa é a explicação correta, se tiver algum psicólogo aí escutando, deixa a explicação aqui nos comentários. Então agora você já sabe como dizer que tem medo em inglês. Não sei quando que vai ser importante para você usar isso aí, mas pode ser. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar e clicar aqui no sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, tá? Então até o próximo.